Olá, moçada! Aqui é a Pro Ana Lourdes. Nós vamos fazer a correção da atividade da semana anterior, que foi sobre propriedades dos triângulos, e eu vou apresentar para vocês a revisão que vocês terão que responder e estudar para a avaliação que vai acontecer na próxima semana. Nas primeiras questões, envolveu propriedades aí dos triângulos, do triângulo isósceles. Então, na questão 10, está perguntando a medida aqui de B e de C. Lembrando que esse triângulo é um triângulo isósceles, onde a base é BC, então esse lado é igual a esse. E os ângulos da base, eles são ângulos iguais, ou seja, o valor de B vai ser igual ao valor de C. E nós temos aqui a medida do ângulo do vértice, que é 72 graus. Então, a medida de B e de C é dada da seguinte forma. 180 menos 72, que vai dar 108 graus. Aí eu vou pegar 108 graus, porque eles são iguais. Eu vou pegar 108 graus e dividir por 2, porque esse ângulo é igual a esse, que vai dar 54 graus. Então, o valor do ângulo B é 54 graus e o valor do ângulo C também 54 graus. No 11 também eu tenho um triângulo isósceles e traçou aqui a medida H, que é a altura. Olha aqui o ângulo de 90 graus. Então, a H é a altura. Mas vocês devem lembrar que uma das propriedades do triângulo isósceles é que a bissetriz, né, a mediana e a altura, elas coincidem. Então, nesse caso, o valor de I também vai ser 40 graus, porque isso aqui é uma bissetriz, ou seja, esse ângulo é igual a esse. E como também é uma mediana, significa que esse lado, esse segmento, ele é igual a esse, ou seja, BH é igual a AH, ou seja, aqui é 2 e aqui também é 2. Logo, a medida de BC vai ser 4. A medida do ângulo I, igual nós vimos, é igual ao outro ângulo, que é 40. Então, a medida do ângulo B é dada por quanto? Veja que aqui esse ângulo todo, ele vai medir 80. 40 mais 40 vai dar 80. Então, se eu pego 180 menos 80, sobra 100 graus. E esse 100 graus é dividido para esses dois ângulos. E pegando 100 dividido para esses dois ângulos, porque eles são iguais, têm a mesma medida, eu fico com 50 graus. Então, o valor de B, 50. No 12, mais uma vez, nós temos um triângulo que ele vai ser parecido com o do 11, tá? Só vai mudar mesmo as medidas. Então, eu tenho aqui um triângulo isósceles, onde esse triângulo, ele vai ser traçado, né? O triângulo ABC. E aí, nós traçamos a altura, tá? Aqui é a altura, tá? AH. E aí, tá falando que a medida de BH é 3,5. E eu quero saber a medida de HC. Lembra que a H é a altura, mas ela também é a mediana, ou seja, esse segmento é igual a esse. Logo, no caso, HC é igual a BH, que é igual a 3,5 centímetros. No 13, eu tenho vários triângulos, onde vocês vão utilizar as propriedades aí mais uma vez. Então, deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer aqui. Então, na letra A, é preciso que vocês vejam que nós temos dois triângulos, um triângulo maior e um triângulo menor. Então, para achar o valor de x e de y, nós temos que considerar isso, tá? Então, ó, se eu considerar a medida do ângulo do triângulo maior, eu tenho o ângulo do vértice medindo 62, ele é um triângulo isósceles, onde eu tenho aqui x mais x, né? Então, aqui, esse ângulo vai ser 2x e esse ângulo aqui também vai ser 2x. Então, vamos achar primeiro o valor de x. Somando todos esses ângulos, 2x mais 2x mais 62 vai dar 180 graus.
Então, ó, 2x mais 2x vai dar 4x, que vai ser igual a 180, passa o 62 subtraindo. Então, 4x é igual a 180 menos 62, 10 tira 2 fica 8. Aqui vai ficar 7 tira 6 fica 1 e 1. Então, eu fiquei com 118. X é igual a 118 dividido por 4. Então, quando você divide 118 graus por 4, 11 por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8 para 11, 3, abaixo 8, 38 dividido para 4 dá 9, porque 9 vezes 4 são 36, para 38 sobra 2. Veja que deu 29 graus e sobraram 2 graus. Esses 2 graus, eles podem ser transformados em minutos. Lembra lá, 1 grau, ele é igual a 60 minutos. Então, se eu tenho 2 graus sobrando, vai ser igual a 120 minutos. Então, eu vou transformar o 2 em 120 minutos. Eu vou dividir por 4. 12 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 4, 12 para 12 nada. Abaixo o 0 e 0 dividido por 4 vai dar 0. Então, eu fiquei com 29 graus, o valor de x é igual a 29 graus e 30 minutos. Pode ser também 29 graus e meio, tá? Dá no mesmo. E aí, agora eu quero o valor de y. O valor de y eu vou ter que considerar as medidas no triângulo menor. O que eu tenho no triângulo menor? No triângulo menor, os ângulos da base é x, x e x. Ou seja, esse ângulo vai ser 29 graus e 30 minutos. E esse aqui também vai ser 29 graus e 30 minutos, tá? E esse aqui é y. Então, como é que eu vou achar o valor de y? Y vai ser igual a 180 menos esse mais esse, que vai dar, esse mais esse vai dar 59, né? 59 graus. Então, 180 menos 59 vai dar 121 graus. Pronto, o valor de y, 121 graus. Na letra B, eu também tenho um triângulo maior e outro maior, e um menor. Então, o triângulo maior, esse aqui, o que nós temos no triângulo maior? Esse ângulo mede 62, esse ângulo mede 75 e esse ângulo mede y. Então, como é que eu vou calcular y? Y é igual a 180 menos a soma desse mais esse. Esse mais esse vai dar 137 graus. Então, o valor de y vai ser 43 graus. Pronto. Agora eu vou para o triângulo menor. O triângulo menor, ele é isósceles. Veja que o triângulo menor é esse, né? Deixa eu fechar ele aqui. Esse lado é igual a esse. Esse ângulo aqui mede x e esse ângulo aqui mede y. Só que eu já sei o valor de y. Y é 43. Então, esse mede 43 e esse aqui também mede 43. Então, x vai ser igual a 180 menos 43 mais 43, que vai dar 86 graus. Então, o valor de x é igual a 94 graus. Prontinho. E na letra C, o que nós temos? Na letra C, um triângulo, o triângulo ele é isósceles. Então, o que eu faço? Eu vou falar que esse lado é igual a esse, né? Então, 5x... por que eu sei que é isósceles? Ele não está mostrando o lado que é igual, mas ele está mostrando os ângulos da base, ó, 65 e 65. Então, é um triângulo isósceles. Então, o que eu vou fazer para achar o valor de x? 5x menos 3 vai ser igual a 12. Esse lado é igual a esse. Então, eu tenho 5x igual a 12. Aqui está menos 3, passa para cá somando, mais 3. Então, 5x é igual a 15. E x vai ser igual a 15 dividido por 5, x é igual a 3. Pronto. Descobri que x vale 3. Então, para eu descobrir o valor de y, ele é metade, né, desse valor aqui, de 3x mais 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor de x. 3 vezes x, então é 3 vezes 3 mais 1. Então, essa medida aqui vale 10. Se essa medida vale 10, então y é igual a 5, porque y é a metade. Esse segmento divide... aqui essa mediana, a altura, ela vai dividir esse segmento aqui em medidas iguais. Então, esse
esse aqui é igual a esse. E o 14 está falando que em um triângulo isósceles, eu tenho um triângulo isósceles, tá? Em um triângulo isósceles, o que eu tenho? Que os ângulos da base, que são ângulos iguais, ele é o quádruplo do ângulo do vértice. Então, eu não sei qual a medida de nenhum ângulo. Eu vou chamar esse ângulo do vértice de x. Então, o ângulo da base vai ser 4x, porque é o quádruplo. Então, como é que eu vou calcular o valor aqui de x? X mais 4x mais 4x tem que dar quanto? Com a soma dos ângulos internos? Vai ter que dar 180. Então, aqui tudo vai dar 9x igual a 180. No caso, o 9 passa dividindo, 180 dividido por 9, que vai dar 20 graus. Então, o que é que vocês percebem? O ângulo do vértice é x, x é 20. Então, o ângulo do vértice mede 20, o ângulo da base é 4 vezes 20, ou seja, 80, e o outro também vai medir 80. O 15, inclusive, eu fiz ele com vocês, que foi um que tinha para falar se era verdadeiro, falso, justificar e tal. Tá falando assim, calcule a medida de cada ângulo obtuso determinado por duas bissetrizes de um triângulo equilátero. Então, no triângulo equilátero, gente, é um triângulo que tem os três lados, tá? Ele tem os três lados e os três ângulos iguais. Ou seja, todos os ângulos aqui vai medir 60 graus, todos eles. Então, quando eu traço a mediana, lembra que, ou quando eu traço as bissetrizes, lembra que a bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, quando eu traço a bissetriz, esse ângulo mede 30 e esse aqui também mede 30. Aí, quando eu traço aqui a outra bissetriz, do mesmo jeito, esse ângulo mede 30 e esse aqui mede 30. Então, como é que fica agora o ângulo formado por essas bissetrizes? Ó, eu vou desenhar aqui para vocês perceberem. Como é que fica esse ângulo? Ó, esse triângulo. Esse aqui mediu 30, esse aqui mediu 30 nesse triângulo. Então, esse valor aqui é o valor do encontro aqui das bissetrizes, tá? É o ângulo obtuso aqui entre as bissetrizes. E quanto é que vai medir esse ângulo obtuso? Vamos ver? Então, ó, vamos chamar esse ângulo de x, ou de y, do jeito que vocês quiserem chamar. Então, como é que ele vai ficar? 180 menos, né, x é igual a 180 menos 30 mais 30, 60. Então, x é igual a 120 graus. É o valor aí do ângulo obtuso formado por duas bissetrizes aí, no triângulo equilátero. No 19, e 20, 21, 22 e 23, nós temos aí propriedades de um triângulo qualquer. Então, nesse 19, vocês têm que lembrar que o maior lado se opõe ao maior ângulo. Nesse caso aqui, o maior ângulo é 90, então o maior lado é esse, ou seja, o maior lado é AC. E o menor lado se opõe ao menor ângulo. O menor é 30, então o menor lado é o AB. Na letra B, a mesma coisa. Se esse ângulo externo mede 60, esse aqui do lado de dentro, ele vai medir 120 graus, porque os dois juntos eles são suplementares, 180. Então, o maior ângulo é 120, então o maior lado é AC, então maior AC. E o menor ângulo aqui é 25, então o menor lado BC. No 20, tá falando que os lados eles não estão proporcionais com as medidas. Vocês percebem que dá a entender que se a gente olhar que IBC é o maior lado, mas não é. O maior é 5,5, tá? Então, toma cuidado aí, porque vocês têm que levar em conta a medida e não o desenho. Aí tá falando encontre o maior ângulo e o menor ângulo. O maior ângulo, ele se opõe ao maior lado. Então, o maior lado é 5,5. Então, o maior ângulo vai ser B, né? O maior vai ser B. E o menor ângulo, ele se opõe ao menor lado. O menor lado é 3, então o menor ângulo é o A. No 21, dois lados de um triângulo medem respectivamente 5,5 e 4. E um terceiro mede aproximadamente 3. Então, veja que o maior lado vai ser 5,5. Você desenha lá, né? E aí, esse aqui, por exemplo, 5,5, esse aqui 4
e esse aqui 3. Também não está proporcional igual ao outro. Mas aí está perguntando quanto é que mede o lado oposto ao ângulo de 100 graus. Então, o ângulo de 100 graus, eles têm que se opor ao maior lado, e o maior lado é 5,5. Então, quanto que ele mede? 5,5 centímetros. Por que 100 vai ser o maior ângulo? Porque, gente, o total dos ângulos internos tem que dar 180. 180 tira 100, só sobra 80 para os outros dois ângulos. Então, lógico que o 100 vai ser maior. No 22, está mostrando um mapa aqui de onde mora Ana e Renata e quer saber qual delas que mora mais distante da lanchonete. Mais uma vez, o maior lado se opõe ao maior ângulo. Então, o maior ângulo é 60, então o maior lado é esse. Então, quem mora mais distante da lanchonete? Ana. Por quê? Porque o maior ângulo se opõe ao maior lado de um triângulo. Opa, triângulo. No 23, também é parecido com o que nós acabamos de fazer. Ele está trazendo aqui duas situações para você verificar se é possível e quando não for possível, você tem que justificar. Então, veja o seguinte, o maior ângulo aqui é 75, ele está oposto ao 5. O menor ângulo é 45, ele está oposto ao 7. Então, não é possível, tá? Por que não é possível? Porque, vocês podem escrever aí, que é porque em um triângulo o maior lado se opõe ao maior ângulo. Isso não está acontecendo. Na letra B, vocês vão ver também que não é possível. Tem que justificar, tá, gente? Eu não vou escrever aqui, senão o vídeo acaba ficando muito grande. Também não é possível. Por que que não é possível? Se você somar 125 mais 25 mais 20, vai dar 170 graus. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos em um triângulo é 180. Isso não acontece, né? Dá 170. E agora vamos à revisão que vocês terão que fazer. Tá? Vai estar envolvendo o estudo dos triângulos, as propriedades, geometria, os casos de congruência, tudo que nós estudamos. No primeiro, acho que nós não resolvemos nenhuma parecida. Está perguntando em quais dos itens, né, ou que itens contém medidas que é possível a construção de um triângulo. Veja só. Só é possível a construção de um triângulo quando você somar as duas medidas do lado que são menores e ela der maior do que o maior lado. Aí é possível. Se não der, não é possível. Vamos ver um exemplo. Se vocês tiverem as medidas 2, 3 e 4. Qual é o maior lado? Eu vou circular aqui o maior lado. O maior lado é esse. Aí o que que vocês fazem? Vocês somam os dois menores. 2 mais 3 dá quanto? Dá 5. E 5 é maior que 4. Então é possível. Nesse caso aqui é possível, porque a soma dos lados menores é maior do que o maior lado. Agora, se vocês tivessem 7, 3 e 12. 7, 3 e 12. Qual o maior lado? O maior lado é 12. Então, se eu somar 7 mais 3, 7 mais 3 dá 10. E 10 é menor do que 12. Então, nesse caso aqui, não é possível. 7 mais 3 deu menor do que o maior lado. Então, nesse caso aqui, o triângulo ele não vai fechar, tá? Ele vai ficar aberto. Você vai desenhar um segmento que mede 12, aí você vai desenhar um segmento que mede 7, um exemplo, né? E quando você for desenhar o outro, ele não fecha. Quando você baixar aqui, você tem esse segmento que mede 12. Se você coloca esse segmento aqui, você vai ver que vai dar 10, ou seja, vai ser menor do que esse. Então, não vai dar para eu fechar o triângulo, não vai ser possível. No 2, vocês têm que lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. E a soma de um ângulo interno com um ângulo externo também dá 180. E aí, então, se eu somar B mais 102, vai dar 180. Então, B vai ser 180 menos 102.
E 180 menos 102, que vai dar quanto aqui? 78, né? Vai dar 78. Então, aqui também vocês vão achar A da mesma forma. Depois que você achar A e B, dá para você achar C, né? Porque a soma dos ângulos internos no triângulo é 180. E depois você acha D, lembrando que C mais D também dá 180. No terceiro, você aqui na letra A e na letra C, vocês têm que lembrar a propriedade que eu expliquei na aula anterior, que é quando você soma os dois ângulos não adjacentes ao ângulo externo, né, eles dão a mesma medida, ou seja, se você somar 45 mais y, vai dar igual a x, vai dar igual a medida desse ângulo externo. Então, ó, aqui nós temos ângulo OPV. Se eles são ângulo OPV, eles são ângulos iguais, ou seja, o valor de y é 35, tá? Então, o x, ele é o ângulo externo. Então, x vai ser 45 mais 35, tá? Nesse aqui é bem mais simples, esse mais esse dá 180, então, só descobrir o valor de y e depois de x. Nesse quarto, vixe, não tá aparecendo aqui a medida. Depois eu digo para vocês na aula qual é a medida aqui, se é mais ou se é menos. Não apareceu aqui, mas eu vou dar uma olhada. Qual o valor de x? É só vocês somarem os três ângulos, né? E igualar a 180. Monta aí. Vai ser esse, mais esse, que é igual a 180. O quinto. Um dos ângulos internos de um triângulo mede 35. A diferença entre as medidas dos dois ângulos é 37. Então, quais são as medidas dos ângulos internos desse triângulo? Então, você vai ter um triângulo. E nesse triângulo, vixe, eu fiz foi um corpo redondo quase aqui. Então, você tem um triângulo. E nesse triângulo, o que eu tenho? Deixa eu tentar desenhar aqui. Então, nesse triângulo, esse ângulo aqui mede 35 graus. Esse mede 35. E esse, se você pegar esse x menos y, vai dar 37 graus. X menos y dá 37. E somando tudo, dá 180. Aí vocês vão descobrir qual é a medida desses ângulos. No sexto, é para achar o perímetro. E a M é mediana. Se a M é mediana, significa que esse segmento é igual a esse. Aí você basta encontrar o valor de x. 2x menos 2 é igual a x mais 3. Acha o valor de x e substitui em cada uma dessas medidas e soma o perímetro. O 7, nós temos um triângulo isósceles, então os ângulos da base são iguais. Então, se esse ângulo mede 55, quanto mede A? E lembra que a soma dos ângulos internos é 180, tá? O oitavo está falando que o segmento BC mede 28. Se você pegar do B até o C, mede 28. Aí você vai descobrir aí os valores das outras medidas. O 9 é para vocês indicarem o caso de congruência, achar o valor de x e de y, indicar o caso de congruência. Lembra lá dos casos de congruências? Nós temos lá os casos lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado. Eu tenho lado, ângulo e ângulo oposto e tenho cateto e hipotenusa. Aí basta vocês verem, ó, aqui é um lado, aqui é um ângulo, aqui é um lado, né? Indicar o caso aí e encontrar o valor de x e de y. No 10 é para vocês mostrarem, aqui vocês têm que fazer duas demonstrações. Primeiro vocês têm que mostrar que x é igual a y e depois vocês têm que mostrar que b é congruente a c. Ó, esse b é congruente a c. Basta vocês mostrarem que os triângulos ABD e ADC, eles são iguais, né? Eles são congruentes, têm a mesma medida. E no 11 e no 12 também vocês vão fazer as demonstrações. Da aula passada eu corrigi a atividade, fiz todas as demonstrações no vídeo. Caso tenham dúvida, vai lá, que estão bem parecidos com o que nós já fizemos anteriormente, tá bom? Estudem bastante para que vocês possam conseguir responder a avaliação na próxima aula, tá? Fique com Deus e até lá.